Oi, André. Oi, Paola. Boa noite. Boa noite a todo Ajeitando mundo. aqui. Primeiramente, agradecer a participação de todo mundo, né? O Cefis está com essa série de lives com o objetivo de a gente estar trazendo temáticas pertinentes a esse momento que a gente está vivenciando, né? É importante falar que a gente nunca vivenciou esse momento de crise e pandemia, então é tudo muito novo. E é com esse objetivo, né, que o Cefis está trazendo essas lives para que a gente possa estar auxiliando todos os nossos seguidores, nossos alunos, familiares, a lidar da melhor forma com esse momento. E aí nós trouxemos hoje como convidado o André Isaac, que é psicólogo, tá? Na verdade já é mestre, gente. Nós estamos com mestre aqui. E também ele está fazendo agora medicina, é acadêmico de medicina. Então, estamos com mega profissional para falar sobre a relação interpessoal. Então, como manter uma boa relação interpessoal nesse momento de quarentena, né? Então, é essa a nossa temática. Ó, tá todo mundo chegando. Então, André, primeiramente, muito obrigada, tá? E fica à vontade para fazer suas apresentações e a gente iniciar o nosso tema de hoje. Bem, obrigado, Paola, pela apresentação. Já fico lisonjeado. O meu ego já está lá em cima com essa apresentação toda. Eu fiquei feliz com o convite, porque eu tenho visto as lives do Cefis, acho super pertinente os assuntos e nesse período em que está todo mundo recluso dentro de casa, né, angustiado, ansioso, realmente tem um momento que a gente tem que parar para refletir. E se eu puder contribuir com algo, eu vou contribuir hoje aqui na nossa conversa. Eu quero que não seja assim uma live tipo palestra, né? A nossa intenção é fazer um bate-papo, tirar dúvida, conversar. A Paola vai intermediando com as perguntas aí e esclarecer também as dúvidas que as pessoas vão tendo ao longo desse nosso contato aqui, tudo bem? Bem, como a Paola me apresentou, eu sou psicólogo, sou formado, eu me formei numa turma muito incrível, inclusive Paola é integrante desse ciclo. Hoje eu estudo medicina, mas eu não abandonei a psicologia, ainda sou psicólogo, atuo. Atualmente estou me adaptando a um novo modo de atendimento, é o atendimento online, e as pessoas têm procurado muito o serviço de psicologia por conta dessa pandemia, para tentar lidar com esse processo todo que é a reclusão. O que eu posso começar falando hoje para a gente? Que ficar recluso é difícil, principalmente quando a gente tem que se manter em relacionamento com outras pessoas, né? Dentro de casa, e, na maioria das vezes, uma relação conosco. Tem uma relação aí que é pessoal. Essa fase é difícil, a gente descobre que a gente não se suporta muito. E, inclusive, a gente vai percebendo as nossas falhas e dificuldades. Então, o dia a dia, né, aquela rotina que nós tínhamos de trabalhar, sair todo dia, alguns de carro, alguns de ônibus, como fosse, a gente percebia que aquela rotina, ela tomava conta do nosso dia e não deixava a gente parar para enxergar as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, a nossa gula, tudo que a gente tem feito ultimamente. Então, assim, é muito importante a gente pensar na relação que a gente tem com a gente e a relação com o outro. Aí a Paula pediu para a gente falar sobre um tema que eu acho muito relevante. Qual o tema de hoje? A relação interpessoal, que é a nossa relação com outras pessoas. Eu acho primordial pensar na relação interpessoal, porque ela é ponto de partida para todo tipo de relacionamento. Ter uma boa relação com outras pessoas facilita o nosso modo de ser no mundo e o nosso modo de se relacionar socialmente. Mas a nossa relação interpessoal hoje está sendo com a família, né? Eu imagino que a maioria esteja em casa, os que podem estar em casa, alguns estão trabalhando naquela rotina, mas ainda estão aí em contato familiar. E é difícil a gente se relacionar em casa com as pessoas que estão ali dentro, né? Todos os dias. Uma coisa, Paola, é a gente vê o marido uma vez no dia, né? Às vezes a mãe Sim. só de manhã ou só de noite. Outra coisa é a gente ver a pessoa todo dia, né? Como é que fica ver todo dia? Então, assim, o que eu acho importante a gente pensar? Manter uma relação de proximidade ao máximo que puder, dialogar, conversar, estar perto dessas pessoas, lavar um pouquinho da roupa suja de vez em quando. Mas o mais importante é a gente também ter um espaço para a gente, um espaço que a gente tire para todo dia fazer uma coisa diferente. Eu tenho visto muitas pessoas falando sobre se reinventar. É difícil se reinventar, fazer uma rotina dentro de casa, porém mudar essa rotina também todo dia ajuda muito. Eu não preciso Sim. fazer tudo do mesmo jeito todo dia. Eu não preciso almoçar no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo dia assim, que a gente almoça todo dia. Né? Mas eu não preciso, por exemplo, todo dia almoçar no mesmo horário, fazer o treino no mesmo horário, fazer tudo no mesmo horário. Se eu mudar um pouco, isso vai me ajudar, com certeza, porque vai dinamizar
aquela relação que eu tenho com o meu ambiente e com as pessoas que estão ali à minha volta. Então, de vez em quando, convidar alguém para fazer um treino, almoçar com alguém ou almoçar sozinho. Essas mudanças de rotina podem ser bem legais. E André, assim, uma coisa que é bacana que tu falaste é, nesse momento a gente está vivendo com a família, né? E aí é como se a gente fosse conhecer a nossa família, porque antes desse momento de crise, muitas pessoas passavam muito mais tempo no seu trabalho, na sua escola, na rua, no ônibus, em qualquer outro lugar, mas a gente não tinha esse convívio familiar. De alguma forma isso se perdeu e a gente de alguma forma também se conformou e se acostumou com essa relação, né? Então, nesse momento várias pessoas que, apesar de morar juntos, pode ser que por um tempo eles já não tivessem mais convivência, já não sabiam mais lidar, porque começava uma discussão ali com o pai, com a mãe ou com o irmão, saía, ia ter toda essa rotina, quando chegava um já estava dormindo, o outro ainda não tinha chegado, enfim. Então esse era o movimento familiar. E hoje mudou completamente, né? Então o Sim. objetivo dessa live é justamente isso, a gente aprender a lidar com essas pessoas. Porque é possível que às vezes a gente saiba muito mais das pessoas que estão no nosso trabalho, na nossa escola, nas nossas outras atividades, do que os nossos familiares. Pelo espaço Sim. de tempo que a gente fica com eles, né? É uma grande verdade, né? Essa pandemia traz para a gente, além de todas as dificuldades que a gente enfrenta, a ideia de se conectar de novo com as pessoas de casa. Depois que a gente cresce um pouco, né? Sai da adolescência, passa para a vida adulta, tem uma vida, uma rotina, a gente percebe que a gente não tem mais aquele convívio, que é essa relação interpessoal. Muitos daqui de nós temos uma relação familiar muito escassa. A gente vê o pai e a Sim. mãe só de manhã, o avô, a avó só de manhã quando toma um café, às vezes à noite, às vezes mais pelo WhatsApp do que pessoalmente. As discussões ficam até pelo WhatsApp do que pessoalmente, às vezes. Então, a gente percebe que essa pandemia trouxe a relação para mais perto e também trouxe algumas dificuldades, porque as pessoas passam a ter menos tolerância, elas ficam às vezes mais ansiosas e isso acaba trazendo um pouco de atrito também. A gente vai falar um pouco mais sobre a ansiedade também, como lidar com esse processo todo. Mas, assim, as relações ficam mais deturpadas, difíceis, por conta do convívio. Lembrem, toda relação que é intensa, frequente, ela gera conflito. Às vezes, a relação ela precisa de um espaço mesmo para poder se consolidar saudável. A gente não pode estar todo dia, toda hora, a todo tempo junto. É importante ter um momento em que a gente tenha os nossos afazeres e as pessoas tenham os seus. Então, se a casa tiver, às vezes, mais de um cômodo, a gente pode dinamizar, sair um pouquinho daquele espaço, ficar num cantinho, ler um livro no quintal, ir para o pátio da casa, dizer assim, olha, fulano, tu vai lá para a cozinha, que eu vou ali para o quarto, a gente vai fazer cada um uma coisa diferente. Enquanto tu lava a louça, eu varro a casa. Essas coisas vão ajudando a relação a se manter saudável. Para quem vai ficar todo o tempo juntinho, isso pode gerar atrito, sim, porque isso é do ser humano. O ser humano é conflituoso, é difícil, né? A gente vai brigar pelo iogurte da geladeira, a gente vai começar a reclamar das coisas. Então, isso aí acaba sendo ruim. Bacana. E Tá dando para vamos viver aqui bem, Paola, pontuar, aí? né? Tá um pouquinho embaçado, mas a gente está conseguindo ter um áudio bacana. A Deixa eu ver se vai... Adriana, né, também da nossa equipe lá do Aqui me fala. Cefis, ela colocou assim: na quarentena descobri que alguns erros estavam em mim e não nos outros como eu pensava antes da quarentena. Sim, né? A gente acaba tendo uma relação consigo, É, né? A gente também vai descobrindo coisas que a gente não tinha tempo nem pra gente mesmo. E aí a gente começa a se perceber. Então, acredito que tenha acontecido isso, né? Onde ela coloca que ela começou a se perceber muito mais e ver que alguns erros vinham dela e não das outras pessoas. E a sim, Aline, aqui, a Aline Marques, boa noite. Ela colocou: nessa quarentena eu percebi o quanto sou bipolar. Eu acho que envolve as mesmas coisas, né? Essas relações, sim, elas também partem da gente. A gente está se percebendo, a gente está em convívio, né? A gente se irrita consigo mesmo, né? Isso tudo sim, vai sim. acontecer. Vamos responder aí a Aline primeiro, né? Que ela falou uma coisa que talvez muitos vão depois tirar essa dúvida. A gente se perceber bipolar, né? Olha, Aline, não se sinta mal por isso, tá? A gente tem uns momentos aí que são meio confusos mesmo na nossa cabecinha. Então, tem momentos que a gente não se aguenta, que a gente não se aguenta mesmo. A gente começa a se sentir um pouco insuportável, tá? Tudo bem. O que a gente pode fazer nesses momentos é tentar buscar um pouco de paz, respirar, ter um pouco de equilíbrio, fazer coisas que a gente goste, se distrair, tentar fazer alguma coisa que tire a gente daquele sufoco que a nossa cabeça nos coloca de vez em quando. Aí a gente pode ficar mais estressado, mais irritado, isso é normal, tá?
O que não é normal é isso ficar por muito tempo, tá? Se acabar a pandemia, a quarentena e você continuar assim, aí é bom a gente procurar uma ajuda psicológica para poder conversar um pouquinho. Mas nesse período assim de quarentena é normal que a gente fique mais irritado, estressado, porque o nosso temperamento ele vai mudando, tá? A gente fica assim ansioso, fica nervoso, a gente fica de saco cheio de tudo que está acontecendo, né? Tem um dia que a gente acorda e diz assim, eu não aguento mais. Isso é normal. Então a gente vai se sentir um pouquinho bipolar, como ela falou. Mas a bipolaridade é uma outra coisa, tá? A gente está usando só o nome aqui fictício por enquanto. Bacana. É importante, né, a gente perceber que nesse momento de pandemia, todo esse ambiente onde a gente está vivendo, ele sim vai ter uma influência dentro das nossas emoções, do nosso comportamento, isso é fato. Então não adianta a gente tentar se diagnosticar nesse momento, todo mundo procurar psicólogos e médicos para tentar diagnóstico, porque existe muita influência, né? Tem pessoas que estão perdendo Sim, entes queridos, amigos, enfim. Então tudo isso tem uma influência, fora toda a parte de mídia, informações, não poder sair, não poder fazer nada. Então, essas coisas têm uma sim. influência. Né? Então, foi muito bacana o que o André pontuou, de que depois que passar essa quarentena, como isso vai se desenvolver, se vai melhorar, se vai piorar, se vai manter. Aí sim a gente começa a se preocupar um Muito pouquinho mais, bem. né? Bora tirar essa dúvida, Paulo, inclusive das pessoas. Eu acho que essa pergunta vai surgir. Só um adendo, um ponto. Quando é que eu devo procurar ajuda psicológica, né? Bacana. Perante os meus problemas. Gente, procurem ajuda profissional quando vocês perceberem que as dificuldades que vocês têm apresentado, ansiedade, nervosismo, medo, pânico, quando essas coisas estão trazendo prejuízo para a vida pessoal de vocês, tá bom? Além do medo e dos sintomas que vocês vão sentir, aí vocês podem procurar ajuda profissional. Então, seria o momento de vocês conseguirem encontrar ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de alguém que possa auxiliar vocês nesse momento. Atualmente, tem serviços públicos de atendimento psicológico pelo Conselho Regional de Bacana. Psicologia, né, gratuito. Tem os profissionais particulares que vocês podem procurar. E tem os serviços também das universidades, que tem os alunos que estão em formação e que atendem também. Para quem tiver o interesse e achar que está num momento difícil, depois da pandemia, procurar ajuda vai ajudar bastante. Bacana. Aí eu vou ler aqui uns comentários, né? A Vamos lá. Lorena Begou. Os pais também que não estão acostumados à convivência, inclusive com as crianças em casa em tempo integral. Sim, Lorena, olha, primeiro que a Lorena é uma mãezona, eu sei quem ela é, mãe de um... É um lindão, o nome do bebê dela é Bernardo, é a coisa mais fofa Ah, desse mundo. E a Lorena, além de uma mãezona, ela é uma mega trabalhadora da área da saúde, eu sei que deve ser difícil, né, para a convivência. Sim, os pais que estão com criança em casa, esses têm que se reinventar. Porque eu sei da dificuldade que é você conviver todos os dias numa dinâmica de acompanhamento com essas crianças em casa. Já que esses pais estão acostumados com uma rotina, às vezes, de escola, de creche, e esses filhos têm uma rotina também que se quebrou. Então, os pais têm que se reinventar com as dinâmicas da casa, do casamento, da relação que eles têm, né, em casa, e também com esses filhos. Nesse momento, o que é legal? Sentar no chão para brincar, ser muito criativo, né? Pensar em muitas dinâmicas para apresentar com esses filhos, porque é muita energia que vai se gastar ali. Tentar criar uma interação social com essas crianças dentro de casa, se for um, se for dois. Ter um momentinho para descansar, para dormir um pouco, né? E tentar botar uma rotina para essa criança. Se você não conseguir estabelecer rotina, ela fica muito solta, você vai ter mais dificuldade, porque ela vai dormir a hora que ela quer, ela vai acordar a hora que ela quer, ela vai comer a hora que ela quer. Então, tem que determinar esses horários para que ela sinta que existe ainda uma organização familiar. Bacana. E assim, quando a gente fala em determinar horário, gente, não é assim, 7 horas, 8 horas exato. É aí um período Uhum. entre meia hora mais para lá, mais para cá, mas que a gente consiga entender que naquele período, né, a gente vai estar fazendo, as crianças vão estar quietas, a gente vai conseguir trabalhar, enfim. E lógico que a gente tem que se cobrar menos, né, André? Porque senão eu não posso querer ter a mesma rotina de trabalho que eu tinha dentro de casa. Então, se eu trabalhava 8 horas, eu tenho que ir rezar para conseguir trabalhar mais 4, 5 horas e talvez até dividida durante o dia, ó, 2 horas de manhã, mais 1 hora e meia à tarde, que é o tempo que ele Sim. dorme, porque a gente ainda tem filhos, casa e tudo mais. Então, ainda tem outras Muito importante. situações. As pessoas precisam ser flexíveis. Isso é um ponto muito importante, muito difícil. Mas ser flexível consigo mesmo e diminuir a autocobrança vai ajudar bastante. Bacana. E, André, eu tenho outra pergunta aqui do Henrique Paulo. Ele colocou:
que, pelo que eu entendi, né, às vezes não dá vontade de fazer nada, mesmo tendo organizado um cronograma para estudos, atividades físicas e outras coisas. Certo, olha, gente, vamos lá. Primeiro que nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade com o quê? Com disciplina, tá? Nós não somos muito disciplinados, isso é uma conduta. Existem pessoas que têm mais facilidade para estudar e para cumprir rotinas dentro de casa, como aula EAD, como fazer um dever de casa, coisas do tipo. Porém, nesse período em que a gente tem uma flexibilidade maior para fazer as coisas no deixo para depois, faço daqui a pouco, a gente pode se acostumar com isso. É o que a Paola disse. Tem que ser flexível, mas tem que ter uma rotina. É importante a gente ter um mínimo de cobrança com o que a gente faz. É importante a gente estabelecer um horário flexível também. Eu posso hoje estudar de manhã, amanhã eu posso estudar à tarde, no outro dia eu posso estudar um pouquinho mais à noite. E eu vou mudando essa rotina, colocando horários pré-definidos, mas que sejam flexíveis. Mas olha, é normal, Paulo, que as pessoas fiquem em algum momento indisciplinados. Por quê? Essa rotina do dentro de casa, ela muda muito o nosso contexto e faz com que a gente se sinta de alguma forma menos cobrado. É como se tudo pudesse ser procrastinado e deixado para amanhã, quando na verdade nem sempre pode. Bacana. Gente, vocês podem ficar à vontade, deixando nos comentários, né? A gente vai seguindo com que o André tem muita coisa ainda para falar pra gente. Mas Sim, podem ir colocando, porque esse é o objetivo da live, essa conversa, esse bate-papo, para que as coisas que a gente for falando faça sentido para vocês e a gente possa, de alguma forma, estar melhorando esse momento de quarentena, né, e dificuldade que alguns estão vivenciando. muito bem. Paola, será que alguém já conseguiu resolver algum probleminha de família nesse período, nas relações interpessoais? Tipo, uma briguinha de família que existia e agora já resolveu? Será que alguém conseguiu melhorar alguma Comentem coisa? aí, né, gente? Quem Comentem tiver aí. tido assim, uma briga, eu não estava falando com meu irmão, falando com meu tio, aí já está falando. Isso aí também pode ser uma coisa boa. Sim, deixem aí nos comentários se vocês vivenciaram alguma dessas experiências de algum conflito que tinha familiar e agora com essa sensação de posso perder, né? Tá todo mundo se falando. É uma coisa Sim, positiva, lógica. Comentem aí pra gente saber como é que estão, na verdade, acontecendo as relações de vocês. Não somente isso, mas está sendo tranquila, ó. Aqui eu acho que é Letícia Moraes. Ela colocou que já. Deixem aí nos comentários também como é que está sendo essa vivência, porque a gente vai lendo e vai agregando no que a gente está conversando. Então, deixem nos comentários de muito bem. vocês como é que está sendo essas relações de vocês. Está tudo bacana? Às vezes tem mais estresse? Não? Deixem nos Bem, comentários que a gente vai ler. isso mesmo, olha, como a Paola falou, é muito comum que nesses períodos em que a gente fica mais recluso, as nossas relações fiquem mais atenuantes, algumas mais difíceis e outras até mesmo mais delicadas. Principalmente as relações que a gente tem uma permanência muito frequente no dia, como com casais, com filhos, com pai, com mãe. Então, como a gente disse, é importante ter um tempo específico para algumas coisas, a gente determinar horários para nós e um distanciamento das pessoas pode ajudar de vez em quando, mesmo que seja um distanciamento curto dentro do ambiente da casa. Ó, colocaram aqui, né? Que já. Outra disse que tentou, mas não teve tanto sucesso, Tem que foi pelo uma pergunta WhatsApp. aqui, ó, Paola, Cadê? que alguém botou, a Aline. Eu não consegui resolver a minha briga Sim. com a minha tia. E isso foi pelo WhatsApp. E já pedi desculpas e ela não aceitou. Aline, olha, o que eu posso te dizer nesse momento? Primeira coisa é te parabenizar por ter tido a honra de chegar até a sua tia e pedir desculpas. Isso não é uma tarefa fácil. Se você fez a sua parte, se você sente que o seu coração está mais em paz com isso, às vezes as pessoas não estão conectadas no mesmo, na mesma sintonia para esse momento de desculpas. E ela pode estar refletindo ainda, mas vai chegar o momento, com certeza. Bacana. Tem que dar o primeiro passo, gente, para que Já uma foi dado. relação inicie, a gente tem que ter algum comportamento em relação àquela pessoa. Você já fez já deu o primeiro passo, né? Com certeza Sim. a sua tia vai refletir. Paola, tem muita gente que fica perguntando sobre ansiedade, não fica nesse período agora? Sim, É bom a gente esclarecer alguns pontos. Eu vou ser bem breve nisso, tá? Primeiro que as pessoas perguntam se é normal a gente estar ansioso. É normal estar ansioso, tá? Primeiro lembrar que a ansiedade ela é um processo natural. Todo ser humano é ansioso. Isso é normal, faz parte do nosso temperamento. O nosso desenvolvimento humano ele vai criar os nossos sentimentos, que vem a ansiedade, o estresse e a irritabilidade. Então, ser ansioso é uma coisa normal.
O que não é normal é que a nossa ansiedade seja muito exagerada, que ela tenha sintomas e que a gente se sinta ansioso frequentemente. Então, para aquelas pessoas que se notam mais ansiosos na pandemia, é comum que esse período traga ansiedade a mais. Porém, para quem tem percebido que essa ansiedade tem sido prejudicial, que ela traz muitos sintomas, como calafrio, dor de estômago, dor de cabeça, a gente tem aquela sensação de fobia, o peito aperta, vem um sintoma de falta de ar, parece que a gente vai ter algum troço, assim, né? Que vai Parece passar que vai mal ser aquele momento. Covid, não é? Isso, parece Covid, mas é ansiedade. Nesses momentos é muito importante ter um pouco de autocontrole, buscar equilíbrio, em alguns casos buscar ajuda profissional, porque a ansiedade ela pode se tornar um transtorno de ansiedade. Então é muito normal que a nossa ansiedade fique oscilando nesses momentos, até pelo medo de adoecer ou o medo de ter alguém doente dentro de casa. Bacana. E aí, eu acho que também já até se relaciona com o que tu falaste de ansiedade. Aqui tem a. Eu não tô conseguindo ler o nome dela, mas falando sobre o que que se faz quando o marido quer trabalhar 24 horas. O que também é super normal, né? Ah, Cada um vai trabalhar sim. de uma forma. Tá na pandemia, tem uns que vão querer estudar horrores, tem outros que vão querer trabalhar, tem outros que não vão querer fazer nada. O que que faz, Bem, André? tudo vai ter que ter um pouco de equilíbrio. A gente não vai poder fazer tudo em excesso. Lembrem que a sobrecarga ela se torna um problema para nós. Então, o que que eu sugiro? Que vocês criem para vocês um horário que possa definir as tarefas do dia. Não é saudável trabalhar 24 horas, dentro ou fora de pandemia. É saudável que você trabalhe aquela jornada do dia, que você tenha um horário para descansar, um horário para espairecer, para se relacionar, para alimentar-se bem e fazer uma atividade física. Não é saudável estudar o dia todo, né? Tem que ter uma qualidade. Lembrem, se você estudar o dia todo, não significa que você estudou bem. O melhor é você estudar com qualidade. E qualidade não significa quantidade. Exatamente. Senão, às vezes, também é só uma fuga. Eu não quero que ninguém me perturbe, então eu vou fingir que eu estou estudando, né? E aí, para ninguém chegar no pedir para lavar uma louça, para arrumar o quarto, enfim. A gente tem que ter esse Sim, cuidado, porque não vai, como tu falaste, não vai ter qualidade. E depois você vai acreditar que estava estudando de verdade e talvez não tenha os resultados que você queria. Vem aí uma frustração. Então a gente tem que ter muito isso. cuidado. Que nem o trabalho. Vou trabalhar, trabalhar, trabalhar para ganhar dinheiro. Mas agora a gente sabe que tem todo um contexto de mercado que o dinheiro não vai vir tão fácil. Então vai chegar um momento que você vai ficar frustrado. Porque eu Sim. já, eu já fiquei muito tempo distante da minha família. Estou numa quarentena, estou me colocando distante mesmo estando perto. E o resultado não vem como a pessoa queria. Tem Olha, as vários pessoas podem se contextos. frustrar um pouco, né? Porque assim, Paola, o período da pandemia ele traz para a gente muita aflição do que vai acontecer. Existem muitas pessoas se perguntando se esse ano já está perdido, se nós vamos conseguir vencer tudo isso. Sim, nós vamos vencer tudo isso. Porém, assim, muitas coisas vão mudar e as pessoas têm que ter uma certeza no seu desenvolvimento daqui para frente. A nossa vida não vai mais ser a mesma. As pessoas vão mudar, os nossos hábitos e as nossas rotinas vão ter que mudar e nós vamos ter que nos adaptar a uma rotina diferente. Mas olha, o ano vai continuar e nós vamos ter que, naquele momento, nos adaptar a essa rotina nova, o que é muito importante. Então, não esqueçam, não pode ficar achando que tudo parou. Tudo está parando, mas a gente vai continuar. Em breve as coisas vão voltar ao normal. Então, para quem está dormindo até 1 hora da tarde e trabalha cedo, vai ter que voltar a acordar cedo. Não esqueça disso. Bacana. Então, a gente tem que colocar. É lógico que agora, nesse momento de pandemia, a gente está criando uma outra rotina, né? Ontem eu até falei. E com 21 dias, a gente já gera um novo hábito. Então, a gente, com certeza, todo mundo já criou uma rotina. E a gente também precisa ficar atento que quando você retornar às suas atividades de escola, trabalho, enfim, a gente vai ter que fazer essa transição. E tudo isso, quanto mais a gente cuida das nossas relações, pode ser que nesse retorno também haja outros conflitos, né, André? Porque a gente se Sim. acostuma de E uma outras forma, adaptações, né? e aí muita gente também está ficando desempregado, enfim, todas essas influências também prejudicam uma relação. Isso, as pessoas vão perceber que essas relações vão mudar e as relações que elas já mantinham antes também vão ter que mudar. Lembre, nós não vamos voltar à nossa rotina de vida como ela era antes, não tão rápido. Inicialmente, provavelmente, nós vamos ter um distanciamento social, nós não vamos poder voltar às atividades sociais como elas eram antes, nós vamos ter que nos adaptar e as pessoas vão ter que se reeducar no meio disso. Nós percebemos aí que
o nosso colapso da saúde ele aconteceu mais, por quê? Porque as pessoas precisam ter mais consciência também. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhar ao longo do tempo. Consciência, paciência, essas habilidades, elas precisam de tempo. Bacana. Gente, vocês têm alguma pergunta? Vão deixando aí as perguntas para que a gente possa responder. Mas isso é muito, muito importante a gente estar falando dessas relações, porque nós vivemos de relações, né? A gente precisa, na Sim, verdade, isso começar a mesmo. aceitar que tudo é uma relação. Paula, tem pessoas com medo dessas relações, por exemplo, pessoas que estão sem trabalhar, né, que ficaram em casa ou tiraram férias ou folga, ou aquelas pessoas que estão com a jornada limitada do trabalho. Elas têm medo de voltar ao trabalho e essas relações terem mudado. Por exemplo, o medo de perder o emprego, o medo de não conseguir continuar a faculdade, o medo de não conseguir terminar o semestre nos estudos. Esses medos são bem pertinentes. As pessoas vão entender que é normal ter esse medo, até porque a gente sofre aí, né, todo um processo econômico que afeta essas pessoas à sua volta. Tem muita gente com dificuldade financeira, com dificuldade de se adaptar. Não é fácil ficar em casa. Mas lembrem, quando vocês retornarem aos seus trabalhos, façam o melhor de vocês. Ofereçam o que vocês têm de melhor. Tentem se dedicar e mostrar que o serviço de vocês ainda vale muito a pena. Acho que isso pode ajudar bastante. E tentem se adaptar também, sejam flexíveis e conversem com seus chefes, conversem com as pessoas que vocês se relacionam, para que vocês possam se ajustar dentro desses empregos novamente e continuar a rotina que vocês tinham antes. Bacana. Na verdade, quando a gente fala de relações, a gente tem que falar primeiro da nossa relação com a gente mesmo, né? Trabalhar muito esse autoconhecimento, a gente saber separar o que é nosso do outro, porque nesse momento cada pessoa da família está com um tipo de preocupação, né? Dependendo de como é Sim, esse arranjo familiar, cada pessoa está com problema. Uns pensando no lado financeiro, outros pensando no estudo, outros, enfim. E a gente precisa ter muito cuidado como a gente vai externalizar esses nossos medos, frustrações, ansiedade para o outro. Porque senão a sim, gente com acaba. certeza. Deixa eu ver aqui. Stephanie, nossa advogada, Stephanie Coelho. A rotina influencia diretamente no controle da ansiedade? Bacana a pergunta. Sim, olha, Stephanie, vamos lá. A rotina, ela já nos deixa ansioso, tá? A rotina, cumprir a rotina, ela gera um quadro de ansiedade no momento que a gente se cobra em ter que cumprir toda aquela rotina. Pessoas que são muito metódicas, vou lhe dar um exemplo, elas têm dificuldade em sair desse controle, porque elas têm uma tendência a querer que Bacana. a rotina delas todos os dias consiga ser fechada e cumprida. Elas se sentem felizes e muito aclamadas quando elas conseguem concluir tudo. Mas lembre, a gente não precisa terminar tudo num dia. Às vezes não é possível. A gente pode guardar um pouquinho para amanhã ou tentar terminar aquilo num outro horário. Então, a gente, quando tem uma rotina para cumprir, a ansiedade cresce. Isso realmente acontece. Principalmente, sempre a gente lembra nesse momento de pandemia, onde a gente às vezes está fazendo uma coisa, uma formação completamente diferente, que já muda toda a nossa estrutura, né? Por exemplo, nesse momento que a gente vai entrar de fechada total, né? A partir de quinta-feira, vai ficar ainda muito mais restrito. Então, a gente também vai para um outro nível de quarentena, né? Vamos ter um outro nível de live, com certeza. A- Paola, eu vi uma ah, pergunta ainda agora ali que achei interessante. A Célia de Ferrari perguntou deixa eu- se esse novo seria o nosso normal, né? O home office, trabalhar em Bacana. casa. Olha, Célia, sim, acho que muitas pessoas vão se adaptar a esse novo modelo de vida. Talvez muitas pessoas já tivessem esse estilo de vida antes, né? Trabalhar em casa, o home office, fazer as tarefas de uma forma, com uma outra organização. Isso pode se tornar muito mais comum. Acho que a gente tem muito a aprender também com essa rotina de casa e com o home office, né? A gente pode perceber que às vezes não precisa estar na rua para resolver certas coisas. Existem muitas facilidades hoje em dia que Sim. podem ser feitas de casa e existem pessoas que gostam dessa rotina, a rotina do domiciliar. Isso também acaba sendo muito bom. É um novo. E o que vai ajudar muito é também no estresse. Quantas vezes a gente fica numa fila imensa, podendo fazer de uma forma digital, e de ficar na fila a gente acaba se estressando com a pessoa que está na frente ou com os atendentes, né? Então, Sim, na verdade, verdade. toda a mudança que está ocorrendo nas nossas rotinas, de tudo fazer à distância, com certeza o mercado ele vai pegar isso para colocar dentro dessa nova rotina, né? É, Mas o as surgimento dos pessoas aplicativos, né? Para tudo tem um aplicativo. delivery, enfim. Mas a gente também precisa se acostumar com isso, né? Ainda tem muitas pessoas resistentes a essa tecnologia que vai facilitar, inclusive, as relações. Ela não vai ser a tua única relação. A gente precisa, sim, de pessoas, a gente precisa desse contato. Eu até, André, a gente podia falar um pouquinho que nesse momento de tudo muito digital, a gente tem que
não pode perder, às vezes, fazer uma ligação, da gente escutar a voz, Sim, porque no WhatsApp, às vezes as palavras vão muito secas, né? E às vezes a gente sim, fala olha, uma isso é muito coisa importante. sem a gente Isso entra perceber no e o nosso tema, né, outro. Paola? Exatamente. Senão o outro, como é que ele vai estar lendo isso, né? Eu acho que é por isso que colocaram os emojis, mas às vezes a gente tem que ter muito cuidado. Sim, nós podemos pensar nisso sim de uma forma muito interessante, porque olha, eu digo que hoje em dia, em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor, né? Nós viemos de uma época, eu acho que eu, a Paola e algumas pessoas aqui, em que os planos de celular eram caros porque ligação era muito caro. Hoje em dia a internet é muito cara. Sim, Ligação é uma coisa que está livre, todo mundo pode ligar à vontade aí. Então, sim, a gente tem que pensar. Nós precisamos manter os nossos vínculos sociais, os nossos vínculos interpessoais são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Nenhum ser humano lida bem com a solidão se for em excesso. É muito bom ter um momento de solidão, um momento para a gente refletir, né, estar bem com a gente. Mas as relações interpessoais são fundamentais. Nós não podemos viver somente pela tela do celular. Existem pessoas que estão cansadas, inclusive, do dia a dia no celular, o dia a dia no sim. computador. Isso é cansativo. Tudo você faz pelo telefone, a terapia pelo telefone, pagar a conta pelo telefone, ligar. Então, quando isso tudo terminar, acho que é importante as pessoas se abraçarem, estarem perto umas das outras. A gente tem que ter aquele convívio de praça, né? A gente não faz um piquenique, não senta numa praça, não sai junto. Acho que as pessoas vão querer se aglomerar no começo, mas vai ter que ter um pouco de cuidado. Mas é importante a gente lembrar, vínculo social e vínculo interpessoal, ele melhora, ele traz a nossa conduta para um nível de um nível mais saudável. Muito bacana. E André, tem aqui um outro comentário da Célia. André, o home office está extrapolando as relações profissionais. Os trabalhadores têm que pôr limite em seus chefes. Olha, essa relação aí ela é muito tênue, né? Porque o home office ele vem para facilitar a dinâmica do trabalho dessas pessoas e já, como eu digo, muitas pessoas já tinham essa rotina antes e elas estão se adaptando novamente a essa rotina. Algumas pessoas não vão se adaptar bem à rotina, mas eu percebo que muitas pessoas que estão trabalhando em home office, elas estão tendo dificuldade nas relações interpessoais com esse chefe, com o colega de trabalho, com as próprias metas, com o cumprimento da sua própria rotina. Então, a Célia ela deve estar muito bem associada a esse fator, porque talvez ela esteja trabalhando em home office e já perceba que as relações estão mudando. Então, sim, vai haver muita mudança, Paola. Acho que as pessoas vão ter que se readaptar nas próprias relações sociais quando tudo isso voltar. É, né? Porque quando a gente fala também do âmbito organizacional, vamos entender, se chefes, né, enfim, as empresas, elas estão às vezes com todos os funcionários na sua casa, elas perdem completamente o controle. Então, até Muito bem, se a gente não tem. E vamos lá, qualquer coisa que a gente perde controle, a gente fica como, gente? A gente que fica descontrolado, né? Porque a com gente certeza. pede o que nos deixa seguro. Então, lógico que nesse momento a gente tem que ler todo mundo e saber que, lógico, tudo tem um limite. Então, as pessoas não sabem lidar muito com a parte digital. Então, eu tive uma ideia 1 hora da manhã, eu vou mandar mensagem 1 hora da manhã. Eu tive uma ideia à meia-noite, eu vou mandar. Essas situações a gente vai ter que se ajustar. Não é porque é uma pandemia, é porque realmente a gente tem que ter muito esse cuidado, né? E André, Com uma coisa que certeza. ela colocou, e eu acho que a gente pode até ampliar, é dessas relações é, como é que eu posso falar, que estão sendo um pouquinho tóxicas dentro de casa, né? Hoje a gente consegue já ver, a gente escuta que está tendo mais divórcio, né? Até a parte de agressão e tudo mais. Isso acontece também, justamente por tudo isso que a gente Sim, está falando. Paola. É muito triste pensar, mas eu vi há pouco tempo uma matéria que diz que o índice de violência doméstica aumentou em muitas regiões do Brasil, muito por conta da convivência, da falta de tolerância e paciência que as pessoas têm. Então, as pessoas que não estão conseguindo se ajustar de uma forma saudável, elas podem ter alguns descontroles e isso pode influenciar diretamente nas relações que se tem em casa. Então, eu acho que durante esse período da pandemia, sim, muitas pessoas estão brigando, né, discutindo, algumas se divorciando, se separando, alguns pais com dificuldade na relação com os filhos, alguns filhos longe do namorado, longe do primo, longe do amigo, aí os pais têm que estar ali intermediando. Então as relações elas ficam conflituosas, como no início da live nós dissemos, né? Muita proximidade gera atrito, né? Se você está perto demais, isso gera um atrito, isso gera a falta de paciência. Então as pessoas vão se ajustar também a tudo isso. Então eu imagino que na maioria das vezes, se as pessoas não tiverem autocontrole, isso pode ser muito danoso. Bacana. E André, tu entraste no ponto também que
como a gente também tem muitos jovens e muita gente também está passando por isso, os relacionamentos, como é que a gente vai manter um relacionamento à distância? Que agora não pode Sim, ver, né? E a é partir de verdade. quinta-feira, não dá mais para fazer aquela fugidinha de só ir lá no portão e falar oi. Olha, Paula, as pessoas vão ter agora aí um pouco mais de dificuldade, mas se for amor de verdade, né? Elas vão conseguir suportar. Primeiro, lembrem que é a saúde de vocês que está em jogo. Então, se a gente precisar ficar realmente distante, não pode namorar no portão, a gente vai ter que trabalhar outras tecnologias, né? Fazer uma ligação de vídeo, mandar carta, escrever um poema, fazer alguma coisa diferente, isso pode ajudar. Mas é muito importante lembrar que essas relações vão ficar fragilizadas. Algumas relações, talvez, Paola, não consigam continuar, porque as pessoas não lidam bem com a distância. Essa distância pode gerar sentimentos como ciúme, o ciúme vai gerar insegurança, e a insegurança Sim. pode gerar outros problemas, tá? Mas é muito importante lembrar que se elas tiverem força de vontade, se realmente for amor de verdade, elas vão conseguir suportar, esperar aí a pandemia passar e a saudade, né? Depois vai se matando aos pouquinhos. E bacana, como tu falaste assim, né? Ciúmes e tudo mais. Gente, principalmente o WhatsApp. Quando eu fazia atendimento, eu via assim, já várias relações sendo prejudicadas por WhatsApp. Ah, ele tá online. Então, um fica controlando o outro por causa que as pessoas estão online. Então, nesse momento de pandemia, sim, as pessoas vão estar muito mais nas redes sociais, utilizando esse mundo digital, né? E aí a gente também tem que ter cuidado. De qualquer forma, é o espaço do outro. Então, a gente não pode querer estar vigiando. Com quem tu tá conversando? Por que tu tá online? Eu mandei mensagem, deu 2 tiques, tu não respondeu. Isso é importante a Verdade. gente. Não deixe essa ansiedade consumir vocês. O ciúme, ele é a porta de entrada de um comportamento inseguro. Pessoas que são muito ciumentas, na verdade, elas são inseguras. O ciúme, ele é só uma pausa nisso tudo. Se você for muito inseguro, você sempre vai ser muito ciumento. A pessoa tem que trabalhar dentro de si a ideia de se tornar mais segura consigo. Ela não tem que ter medo de o outro perder, ela tem que ter medo de perder aquilo que faz bem para ela. A paz, a tranquilidade. Um relacionamento saudável é aquele que a gente se sente bem e feliz com o outro. Não é um relacionamento que a gente controla a pessoa e é controlado. Então é muito importante lembrar que o ciúme ele é destrutivo numa relação se ele for exagerado. Então essa conduta acaba sendo prejudicial. Bacana. Vamos ler aqui alguns comentários. A Aline que colocou: eu já estou de saco cheio de conversar pelo WhatsApp. É uma coisa que eu não sinto prazer de conversar por mensagem, gosto mais de conversar por chamada de vídeo. Eu acho que sem dúvida as pessoas começaram a fazer muito mais chamadas de vídeo, né, Eu pra acho, gente Paulo, ver. que as pessoas vão sair da pandemia com um pouquinho de calo nos dedos, de tanto digitar, né? Tem um momento que a gente cansa bastante, mas olha, as pessoas podem buscar outras alternativas para conversar, sim. Eu acho que é o momento de fazer mais ligações, ligar por vídeo, ver a pessoa, mesmo que seja virtual, mas essa coisa do ver o rosto, ver o sorriso, ver a fisionomia, isso ajuda bastante também. Isso aproxima um pouco mais a gente. E eu acho que tá surgindo uma nova relação que é com o celular. Quem nunca nessa pandemia disse hoje eu não vou pegar no meu celular, vou deixar ele guardado, né? A gente não quer Verdade. mais pegar no celular e ver tudo, ele tá quase uma caixinha de Pandora. Então a gente não Dá para sabe o que. gerar, dá para fazer esse quiz, né? Dá para pedir para as pessoas fazerem isso. Quem consegue ficar um dia sem um celular na pandemia? Será que o pessoal consegue? Alguns não vão conseguir, outros talvez façam um esforço. E ele tá sendo, eu acho que, muito benéfico às vezes. O Albert aqui, boa noite, Albert, um beijão pra você. Ele colocou assim: olha, tenho atendido no consultório pessoas com tanta preocupação e ansiedade que estão apresentando sintomas que não fecharam o critério para coronavírus, mas essas pessoas procuram a consulta por preocupação. Sim, como a gente conversou, né, durante a live, a pessoa fica muito ansiosa. Nós temos aí um grande índice de pessoas que estão buscando serviço de hospitais e clínicas, consultórios, e que elas não estão doentes fisiologicamente. Essas pessoas estão com comportamento ansioso em excesso, algumas com crise de ansiedade, fobia, pânico, quadros depressivos. E essas pessoas, quando procuram um serviço de saúde, elas já estão eufóricas. Ansiedade gera. O que é importante lembrar, gente? Procure o serviço de saúde quando os seus sintomas eles estiverem realmente existentes, quando houver uma avaliação médica. Só tome as medicações por orientação médica, não se mediquem, isso também faz muito mal.
Se você se sentir ansioso, se você se sentir nervoso demais, ou alguma coisa mexer com você, converse com alguém, respire fundo. Existem técnicas de respiração para ajudar nesse momento da ansiedade. Aquelas pessoas que já fazem algum acompanhamento psicológico, entrem em contato com seus terapeutas. Mas olha, tentem não se expor. Muitas pessoas, Paola, vão para o hospital com sintoma ansioso e lá acabam contraindo algum tipo de enfermidade. Isso é bem prejudicial. Até porque quando a gente fala né, do Covid, a gente fala muito da parte de respiratório. E a Olha a ansiedade, pergunta. e a Não, ansiedade aqui tem uma também, pergunta bem parecida ali embaixo. Depois a gente vai falar. A tá? E aí, Vitória perguntou. deixa eu ver aqui. Ela perguntou, Cadê a da Vitória? fobia pode se desenvolver muito mais na quarentena? Acho que tudo na quarentena. Na Sim, verdade, olha, vamos gente, lembrar é assim. como. Ai, eu acho que tá Pode travando falar, comigo. Paula. É como se fosse uma sementezinha. Tem muita coisa que a gente já tinha. Só que no decorrer da nossa rotina, do nosso dia a dia, né, de tudo que a gente já vivia, a gente deixava despercebido. E às vezes tinha uns picos, né? Picos de ansiedade e tudo mais. Só que agora, na pandemia, é como se aquelas sementinhas, eu acho que elas estivessem tudo brotando. Então, lógico, vem Sim. tudo mais em excesso. Acho que é A por aí, não pandemia é? parece uma chuva, né? A chuva que estava faltando para germinar aquela semente. O bom de fazer uma live com outra psicóloga é isso, que a gente vai pensando junto nas mesmas coisas. Olha, Vitória, é muito normal, sim, que as pessoas desenvolvam quadros psicopatológicos nesse período da pandemia. O que são quadros psicopatológicos? Fobia, ansiedade, quadros depressivos, esses sintomas, tá? Por quê? Porque elas estão muito dentro de casa, elas estão ali todo dia, né, maquinando na cabecinha delas sintomas que vêm de um comportamento ansioso. Lembrando que a fobia é um tipo de transtorno de ansiedade, a fobia é um medo excessivo e é um medo desregulado, é um medo de algo que a gente não tem ideia do porquê, tá? Não é só fobia de coisas materiais, mas fobias de coisas que talvez aconteçam. Então, o fóbico é uma pessoa muito ansiosa e gera um medo excessivo. Então, nessa quarentena, muitas pessoas vão ter medos excessivos. O medo de adoecer, o medo de perder um parente, o medo de perder um emprego. Esses medos vão gerando outros medos e vão prejudicar as relações dentro de casa. Então, a gente tem que estar muito atento para a nossa cabeça, para não deixar com que ela controle os nossos sentimentos. Bem bacana. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem da Lele Moraes. O pai de um amigo meu quebrou alguns objetos na casa dele devido ao nível de estresse. Sim. Tá, estresse, a gente conversou ainda há pouco que o estresse ele é um processo de desenvolvimento normal, né? Todos nós temos um nível de estresse, tá, gente? Então lembrem que o estresse é normal, mas ele também tem um nível, tá? Não pode ser muito alto e também não pode ser muito baixo. Se ele quebrou alguns objetos e isso o desestressou, Paola, depende do contexto, né? Se ele foi lá pro canto da casa, pegou uns copinhos velhos e quebrou, um pratinho velho e quebrou, para desestressar, tá tudo bem. É tipo pegar o travesseiro e gritar dentro do travesseiro, tá tudo bem. Mas se pelo estresse ele quebrou objetos no meio de uma discussão, de uma briga ou algo do tipo, aí isso é já mais prejudicial. Isso aí mostra que ele está tendo alguns descontroles, isso mostra que ele pode estar se tornando uma pessoa que ele não se reconheça, às vezes um pouco mais agressivo. É importante se policiar, dialogar, conversar, para que o estresse não passe daqui, ó, que ele não chegue a esse nível, ele fique até aqui. Quando está abaixo do queixo, significa que a cabeça está em primeiro lugar. Se passar da cabeça, significa que a gente já não tem mais tolerância. Bacana. Eu tenho aqui eu acho que é Blenda. O estresse pode ocasionar muito sono? Olha, o estresse geralmente ele traz aí muitos sintomas, Blenda. Ele pode fazer com que a gente fique mais, além do estresse, da irritabilidade, ele pode trazer alguns sintomas, como alopecia, que é a queda de cabelo, enfraquecimento de unhas, a gente fica roendo muito as unhas, às vezes comendo essas carninhas da boca. O estresse pode ocasionar muita coisa e ele afeta diretamente o sono. Pessoas com nível alto de estresse, ansiedades, fobias e outros transtornos emocionais, elas sempre têm dificuldade para o sono, ou para mais ou para menos. Elas podem ter disfunções de sono, sim, assim como esses comportamentos que eu falei. Aí tem aqui, não sei, não consigo identificar o nome. A ansiedade deixa 24 horas acordado? Sim, eu acho que tanto o estresse quanto a ansiedade, eles vão ter. Tem gente que vai apagar, né? E tem gente que Sim, realmente vai ficar acordada que não vai conseguir dormir. Na verdade, cada pessoa ela tem um funcionamento. Por isso que nós somos, né, sim. individual. Isso mesmo. E as pessoas que são muito ansiosas têm mais dificuldade para dormir. Por isso que muitas pessoas que têm comportamentos ansiosos e que fazem tratamento para isso, elas usam medicação para o sono. Por quê? O sono geralmente é o primeiro ponto que se degrada nesse período de ansiedade. Você fica mais ansioso, logo o seu corpo tem dificuldade de relaxar.
Se você não relaxar, você não consegue dormir. Bacana. Gente, eu tô gostando, assim, né? Várias perguntas. Deixem nos comentários as perguntas de vocês, é muito importante, porque a sua pergunta pode ser a dúvida de outra pessoa, né? Sim, com E, certeza. deixa eu ver. Tá. Então, Mas agora André, perguntaram uma coisa engraçada, Paula, a gente passou não batido, sei. mas eu gostaria de lembrar. Um rapaz, eu não lembro o nome, perguntou, eu Olha. tenho uma entrevista de emprego Ah, amanhã, o que é que amanhã. eu vou fazer? Olha, essa aí a Paula pode te responder. Gente, é assim, a gente vai dar um pouquinho. Não deixa de ser uma relação, né? Eu acho que a gente tem que controlar muito bem. A gente tem que estar num nível bacana, a nossa energia, a gente tem que tentar ficar tranquilo, porque a entrevista você vai falar de si. A entrevista nada mais é, como eu digo assim, é um casamento. Não é só uma relação onde a empresa contrata o funcionário, mas é uma relação entre funcionário e empresa, onde ele quer saber o que de você. O que é que você pode estar oferecendo? Então, nesse momento, o autoconhecimento, toda essa vivência que você está tendo em relação à pandemia, com certeza, eu até já falei em outra live, vai ser questionado hoje em entrevista, né? Porque vai ser como se fosse um mediador, um termômetro do que essa pessoa sob pressão ou sobre uma nova crise, lógico que a gente não quer, mas como é que ela vai reagir? A gente tem que ter muito Sim, cuidado, porque eu acredito que sim, nas entrevistas, as empresas vão querer saber como é que está essa quarentena, como é que você está vivenciando tudo isso. Então, todas essas nossas respostas vão falar muito mais do que a gente imagina. Então, eu com acho que certeza. nas entrevistas a gente tem que ficar atento, né? Não é para mentir ou omitir, mas é um Ser exercício verdadeiro, né? ser verdadeiro, mas isso não deixa de ser um alerta de como a gente tem que vivenciar todas essas situações. Ninguém estava esperando por uma crise como essa, né? Eu até brinco, literalmente o mundo parou, isso não é um exagero. E a gente, infelizmente, não pode dizer se isso vai acontecer novamente ou não e quanto tempo isso vai durar. Então, nesse momento, apesar de estar sendo muito, tudo está sendo muito entendido, muito permitido, mas não é por isso que a gente vai deixar as coisas acontecerem sem controle, né? Então, a gente tem que ter Verdade. minimamente uma noção de dizer, isso não está legal, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Eu sempre falo, a gente não pode sair dessa quarentena como a gente entrou. Nós vamos ser novas pessoas. Então, a gente tem muita habilidade aí para se desenvolver, principalmente a do autoconhecimento, melhorar as nossas relações, que eu digo assim, está sendo quase um BBB em casa, né? 24 horas Sim, as com pessoas nessas certeza. relações. Paula, saiu uma pergunta agora da Juliana, Várias, eu doutora. li que ela falou que se nesses relacionamentos que a gente tem em casa, quando a gente fica muito estressado, ansioso, Aham. se isso dói no corpo. Sim, dona Elise, isso dói no corpo sim, porque o nosso corpo, ele reflete o que na Sim, nossa bacana. cabeça tá, né? Então, se eu estou muito ansioso, se eu estou muito estressado, o meu corpo pode ter sintomas, e aí eu posso vivenciar no meu corpo uma dor que é mais emocional. Então, isso é uma verdade. E perguntaram também se existe algum aplicativo para trabalhar a ansiedade. Bárbara, eu não sei se existe algum aplicativo específico. Eu sei que tem aplicativos para trabalhar respiração, algumas técnicas de meditação, tá? Esses aplicativos eles existem, mas para trabalhar a ansiedade é bom você fazer isso com um profissional. Bacana. E, gente, assim, quando a gente fala que a gente tem que ter muito cuidado, porque cada pessoa é uma pessoa, tem uma rotina, vive no ambiente e cada um tem uma sua possibilidade. O mais importante é você encontrar dentro da sua rotina, da sua casa, do ambiente e das pessoas que convivem com você, o que é que o que é que tá fazendo você sentir prazer ou ficar mais tranquilo. Sem dúvida, até a gente comentou, a gente tem uma bússolazinha assim, poxa, hoje eu cantei no chuveiro, me fez tão bem. Então pode ser que naquele momento estiver muito estressado, vai pro chuveiro, vai tomar banho, coloca a música Sim, alta. com certeza. Cada pessoa tem um comportamento que vai fazer com que amenize essa ansiedade, né? Esse estresse, essa tristeza, enfim. Então a gente tem que começar a perceber, poxa, eu fiz isso, me fez bem, não me fez bem. Só que isso funciona para cada pessoa, né? Tem gente que vai querer arrumar a casa, tem gente que vai querer arrumar o guarda-roupa, tem gente que vai querer dormir, porque é uma forma com que vou sumir desse mundo. Então vai dormir. Mas cada pessoa tem. Então a gente tem muito cuidado de não colocar dicas ou então tem que fazer isso, porque cada pessoa tem um funcionamento. Tem gente que vai dar Sim, super certo com verdade. meditação e tem gente que não vai conseguir nem se concentrar. Então, é Olha, esse importante isso. sintoma que eu vi aí, Paula, muitas pessoas colocando o sintoma da dor de cabeça e da enxaqueca como sendo muito frequente nesse período. Pessoas, lembrem de uma coisa importante. Um dos sintomas mais comuns para um comportamento estressor ou ansioso é a dor de cabeça.
Para quem está dentro de casa todo dia, cumprindo uma rotina, irritado, estressado, coisas do tipo, os sintomas vão ser fisiológicos. Vai ser uma dor de cabeça, uma irritabilidade, um comportamento estressor, falta de paciência, o pavio fica curto. Então, para essas pessoas que estão se sentindo assim, elas têm que começar a fazer isso que a Paola conversou. Nós não vamos dizer aquilo que é bom ou ruim para que vocês façam, tá? Cada pessoa vai fazer aquilo que se sente bem. Como a Paula disse, se eu cantei no chuveiro e foi legal, vou cantar no chuveiro. Se eu varrer a minha casa e eu me sentir melhor, eu vou varrer minha casa. Tentem não fazer da rotina de vocês algo cristalizado, que eu tenha que fazer todo dia, no mesmo horário, no mesmo momento. Não, façam as coisas aleatórias. Se eu acordar amanhã e não tiver a fim de varrer a casa, eu não vou varrer a casa. Eu deixo a casa para varrer depois. Se eu quiser hoje passar o dia vendo filme, eu vou passar o dia vendo filme, se eu não tiver outras tarefas, tá? Mas se você puder flexibilizar a própria rotina, isso já ajuda muito. Bacana. Ajuda, inclusive, nesses sintomas. Não fiquem se medicando em casa, tá? Frequentemente, para dor de cabeça, para sintomas Para como vocês dormir têm sentido. também. O primeiro passo é, se eu estou com muita dor de cabeça há 2, 3 dias, primeiro eu tenho que entender por que eu estou com dor de cabeça, o que tem gerado em mim esse sintoma, por que eu me sinto ansioso, o que tem gerado esse estresse, por que eu estou irritado nas minhas relações em casa, eu estou sem paciência, a pessoa me pergunta uma coisa, eu respondo com um pouco de grosseria. Primeiro, se percebam. Se você se perceber, isso vai ajudar muito mais, porque você faz uma reflexão. Isso ajuda muito mais a gente do que ter esses momentos de estresse. Bacana. Até, assim, vários comentários, né, de elogios ao André aqui. A Aline também colocou, fico mais calma me maquiando para depois fazer os Olha, videozinhos dela. TikTok ajuda, TikTok, o tutorial de maquiagem, né? Para quem tutorial. gosta. E assim, às vezes a gente precisa sim ver besteira, a gente tem que dar essa leveza. Outra coisa, André, que estava falando, eu achei muito pertinente a gente colocar, que a gente não pode também emendar a semana no final de semana. É importante e saudável Sim, também a gente dar essa leveza. Hoje é sábado, hoje é domingo, é aquele momento mais tranquilo. E não. Trabalhar sábado, sim. domingo, feriado, feriado. Eu acho que é importante também, saudável, a gente tentar manter, né? Ah, hoje é um feriado, vou relaxar um pouquinho mais. Isso é importante, Sim. né? Paola, é importante também lembrar que o que a gente faz numa sexta ou no sábado, Paola? Geralmente, a gente tenta se divertir um pouco mais, não é verdade? Sim, Então, tem pessoas que eu já vi que elas pegam o seu sábado e elas no dia tomam um banho, aí ela se maquia um pouquinho mais, coloca uma roupa mais bonitinha para ficar dentro de casa, Paola. Isso faz bem. Você se arrumar um pouquinho mais, aí você vai ver um filme diferente, né? Você vai cozinhar uma coisa nova. Isso é sim, bacana, porque muda um pouco do que você faz no dia a dia. Ainda há pouco perguntaram o que fazer para ajudar quem está trocando o dia pela noite. sim. Isso é justamente o que a gente conversou no começo. As pessoas têm que começar a criar um padrão de rotina flexível, mas elas não podem exagerar. Eu não posso passar o dia inteiro, por exemplo, dormindo. Quando chega à noite, eu ficar no celular, ficar vendo TV. Eu vou trocar um pelo outro e quando eu voltar para a minha rotina depois, eu vou ter dificuldade. Então, eu posso começar a ter insônia, eu posso começar a ter uma dor de cabeça, eu posso ter dificuldade de ajustar o meu relógio biológico, porque no momento que eu altero ele, eu também tenho que voltar para ele depois. Então, tentem manter essa Exatamente. rotina de dormir no horário que vocês dormiam antes, façam alguma atividade física para cansar um pouco esse corpo, para que vocês tenham um relaxamento muscular, isso ajuda muito. Eu até brinco assim, atividade física, se não tiver personal, varrer a casa, limpar a casa, é um movimento, né? Eu acho que é o Ninguém precisa movimentar. estar com a casa suja nesse período de Exatamente. pandemia, né? E assim, gente, o que é importante? Muita gente quer que tudo volte, mas o quanto a gente está preparado para que volte? Então, essas perguntas são importantes, né? A gente refletir. Ah, eu quero logo que volte tudo ao normal. Mas será, como é que tá essa minha rotina? Como é que tá minhas relações? Como é que tá tudo isso na minha cabeça? A gente precisa elaborar, ressignificar esses momentos, criar outros momentos, criar experiências. Hoje a gente está com a família, a gente está com os amigos de alguma forma, está tendo tempo de ligar mais para os amigos, porque também se tivesse o normal, tem gente que não ia estar falando com os amigos da mesma forma, né? Então, às Sim, vezes, a gente sente falta de uma coisa que a gente nunca ia fazer e nem estaria fazendo. Então, a gente tem que ter é cuidado verdade. dessa fantasia. Nós temos que tentar prezar por aquilo que nos faz falta de verdade e pensar em tudo que a gente tem vontade de fazer e de resgatar quando isso passar. Paola, a gente também não pode achar que vai fazer tudo de uma vez só quando tudo voltar. Sim, Nós vamos fazer as coisas com cautela e com um pouco de calma também. Mas é importante as pessoas retomarem suas vidas, sim.
Bacana. Já Olha, a estamos gente tem aí com quase duas. uma hora de live. Exatamente, a gente tem duas perguntinhas, gente. A nossa live já vai chegando ao final, a gente vai correr. Eu espero que tenha feito muito sentido para vocês. Se fez sentido, faça o coraçãozinho, coloque aí hashtag fez sentido, coloque os comentários de vocês, porque isso é muito importante a gente saber o que a gente está falando tá sendo útil para vocês, para a gente fazer outras lives se for necessário. Então aqui eu É a tenho. live com água, viu, gente? Só para lembrar que é água, porque a gente vai perguntar depois que o André estava bebendo, é água, tá? De Ferrari. Boa noite. Uma coisa que está me complicando muito é a questão profissional. Isso de perder a percepção humana dos outros. Reuniões virtuais são complexas. Alguma dica? Sim, alguma dica assim, olha. Como a gente conversou, esse momento agora, tudo é virtual, né, de Ferrari. Então, nesse momento, tudo vai ser virtual, tudo vai ser à distância. Então, é um momento de adaptação. A gente não pode perder a esperança de que o contato social vai voltar e que as pessoas vão estar ali nos esperando para um abraço, para um beijo. Então, momentaneamente, nós temos que ter uma coisinha que é muito difícil, tolerância. Nós vamos ter que tolerar e vamos ter que ser pacientes com tudo isso que está sendo adaptativo. Lembrem, o virtual hoje é uma adaptação. Ele não precisa ser eterno. Daqui a pouco a gente pode se abraçar. Eu quero ver quem vai chegar numa pizzaria depois e vai ficar com o celular na mão. Ou você vai conversar e se Sim, abraçar. bacana. Porque a gente vai para o restaurante, está todo mundo no celular. Eu quero ver se as pessoas vão ter essa consciência da grande importância de você deixar o celular na bolsa ou no bolso e conversar frente a frente. Bacana. E para a gente finalizar, que é a última pergunta, Davidson, além de algumas atividades divertidas, qual é a melhor posição de uma saúde mental nessa quarentena? Chave de A ouro, melhor assim. posição, a melhor posição para uma saúde mental é a gente fazer aquilo que a gente se sente bem, que a gente sente prazer. Tudo que você sinta que te faz ter prazer na vida, você pode fazer em casa, tá? Todas as pessoas que você gosta, aquilo que você tem vontade e desejo de fazer, faça em casa, não faça fora. E quando tudo isso passar, você pode resgatar os vínculos e as pessoas que você gosta. Então, não existe uma posição correta para dormir, uma posição correta para comer. O que existe é você fazer aquilo com prazer, aquilo que você faz que te faz bem. Se você faz algo que te deixa feliz, todos nós vamos ficar felizes também. Bacana. Acho que vou correr aqui. Felipe Brito, caso alguém se identifique com os sintomas que foram expostos por você e acabe ficando ansioso com isso, qual mensagem ou indicação para essa pessoa? Felipe, primeiro passo é a gente poder se perceber. Se eu noto que a minha ansiedade está me trazendo prejuízos a longo prazo e isso atrapalha a minha vida pessoal, profissional, familiar, é a hora de procurar ajuda profissional. Se os meus sintomas são brandos, se eles acontecem esporadicamente, em momentos específicos ou por motivos específicos, eu vou buscar ter autocontrole, uma respiração melhor, me perceber mais e eu vou me controlar mais. O controle está todo aqui, ó, na nossa própria cabeça. Mas se eu percebo que isso está crescendo muito e eu estou perdendo um pouco desse controle, aí eu procuro ajuda profissional, terapeuta. Bacana. Gente, vamos finalizando, que daqui a pouco a live corta, mas eu quero agradecer muito a todo mundo que participou. Foi uma live maravilhosa, vários comentários, né? André, muito, muito obrigada. Minha admiração por Obrigado, você, Paola. enfim, sem palavras. E olha só, bora, olha, batam print, postem, repostem, né? Porque eu acho que é muito importante as pessoas verem que a gente está fazendo essas lives, porque ajuda muito todo mundo. Então, um sorrisinho para a gente não sair feio. Sim, vamos bater nossos prints E batam um agora, print né? aí, ó. Bater os Pronto, prints. já bati meu Gente, print aqui, muito, depois eu muito pego com a Paola. obrigada. Gente, muito obrigada Gente, e adorei. Um acompanhe beijo o para todo mundo Cefis. que está aí online ainda. Mandem os comentários e a gente conversa depois, tá bom? Paola, um beijo. Obrigado pelo convite, viu? Bacana, obrigada, gente. Tchau. Até logo.